Muito bom dia e sejam bem-vindos enquanto estamos aqui para cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Se você está com a sua Bíblia aí, eu lhes convido a abrir em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Pelo momento nós vamos pular os últimos versículos do capítulo 2, Deus permitindo, na quarta-feira vamos examinar essa parte, mas hoje, capítulo 3 de Tito, fica lá perto do final da Bíblia, entre os livros pequenos, esse só tem 3 capítulos. Eu quero que vocês compreendam primeiramente aqui que a nossa missão como igreja aqui neste mundo é levar o Evangelho às pessoas. Nossa missão aqui não é transformar a cultura, nosso objetivo não é mudar as leis e assim por diante. O fato é que tanto um policial como um bandido sem Cristo acaba no inferno. E da mesma forma, se uma pessoa é a favor do aborto ou é contra, mas sem Cristo acaba perdido no lago de fogo. Nossa missão aqui na Terra, então, é levar o Evangelho que salva pessoas eternamente. No capítulo 2, nós temos visto a transformação que o Evangelho faz na vida do salvo, em termos de individualmente e dentro da igreja. Aqui no capítulo 3, passa a ser a mudança em relação a lá fora, no mundo. E por isso, hoje, a nossa mensagem é a vida cristã no mundo pagão, o governo. Nós vamos examinar isso, Deus permitindo, nos versículos 1 e 2. Então, com as suas Bíblias abertas lá, vamos dar atenção à palavra do Senhor quanto a nosso relacionamento com as autoridades. Paulo, falando a Tito, diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Senhor, toda palavra foi inspirada por Ti e toda é proveitosa para as nossas vidas. Nós temos confessado a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas e, portanto, em toda área da vida, o Senhor é quem manda, o Senhor é quem dá as ordens. E nesta manhã, e diria especialmente em vista que em breve estaremos diante de uma eleição, nós rogamos que o Senhor possa nos conduzir de tal maneira que nós venhamos a honrar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em breve, nós vamos enfrentar uma eleição aqui no Brasil, não é? No caso, eleição de governantes municipais. E a nossa vida em Cristo deve afetar a maneira que a gente vota. E nós queremos, então, ver alguma instrução da palavra do Senhor quanto a isto nesta manhã. Não é que nós vamos dizer, você deve votar em tal e tal nome,
mas a palavra nos instrui em relação a isto. Primeiramente, Paulo diz a Tito, lembra-lhes. Lembra-lhes. Isto é, Paulo já tinha transmitido às igrejas lá em Creta alguma instrução quanto ao nosso relacionamento com aqueles que nos governam. Mas, sendo seres humanos, o fato é que a gente precisa ser lembrado, porque tendemos a esquecer daquilo que a gente recebe. Então, imagino que muito disto que nós vamos dizer hoje de manhã, você já ouviu antes, mas serve também para fixar e relembrar aquilo nas nossas mentes. Em vários lugares na Bíblia, realmente é dado essa ênfase em relembrar a gente sobre a verdade. O assunto que deve ser relembrado é que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes. Isto é, essa sujeição, essa obediência deve ser para quem? Deve ser para as autoridades. A autoridade é uma pessoa que tem permissão de dar ordens a outra pessoa. Ela tem essa incumbência de dar ordens. E aí eu pergunto, e se essa ordem vier, por exemplo, de Pilatos, ou Herodes, César, Hitler, mudando-se para mais perto de nós, Maduro, Lula, Stalin, à esquerda ou à direita? A palavra de Deus diz que a nossa vida, se nós estamos de fato em Cristo, deve ser uma de submissão, não de rebeldia. E obviamente isto é dito porque lá em Creta tinha alguns que não eram submissos. Por exemplo, é dito em capítulo 1, versículo 10, se vocês se lembram lá, porque existem muitos, o quê? Insubordinados. Então, precisam serem lembrados disto. É importante a gente lembrar, então, que a autoridade começa com Deus e mesmo dentro da Trindade e antes de Deus criar o mundo, já tinha autoridade e submissão. Deus, o Filho, Jesus Cristo, viveu em submissão para com o seu Pai. E isto não por causa de pecado, nem por questão de não haver conflito, não foi por causa de conflito, é o que eu queria dizer. Tinha ordem dentro da própria Trindade. E quando Jesus veio a este mundo, em Lucas 2:51 diz, depois daquela visita lá no templo, diz a palavra do Senhor, e desceu com eles, Jesus descendo com os pais, para Nazaré, e era-lhes submisso. Clarinha, Jesus nunca pecou, não é verdade? Ele perfeito, mas tinha que obedecer pais
pecadores. José e Maria eram pecadores, não era? E mesmo assim, a Bíblia afirma que ele foi submisso a eles. Ele não disse, bem, eu sou o criador de vocês e por isso vocês é que devem me obedecer. Não, Jesus viveu lá uma vida de submissão a seus pais. Jesus, aliás, afirmou a questão de autoridade a Pilatos. Naquela noite, quando ele foi levado diante de Pilatos, os judeus disseram a Pilatos, temos uma lei e de conformidade com a lei, ele, Jesus, deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. E Pilatos, sendo um pagão e um que acreditava em muitos deuses, ele, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E nessa hora, então, Jesus responde, dizendo, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem foi que deu a autoridade a Pilatos? Deus. Veio lá de cima. Deus deu a autoridade a ele. Mas é interessante também essa parte que... E por isso Jesus submeteu-se a Pilatos, porque Deus tinha dado essa autoridade a ele. Mas é interessante também pensar nessas últimas palavras aqui. Por isso, quem te entregou a ti, maior pecado tem. É dizer com isso que Pilatos tem pecado no que ele está fazendo, julgando Jesus injustamente. Mas ele diz, maior pecado tem aquele que te entregou a mim, que no caso é quem? No caso, se trata dos sacerdotes e líderes dos judeus. Eles tinham, então, maior pecado porque foram eles que provocaram essa injustiça no trato lá de Jesus. Como eu já mencionei, Paulo diz em Tito 1 e 10, que existem muitos insubordinados lá em Creta, e ele prosseguiu dizendo, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ele diz, o que precisa ser feito com estas pessoas insubordinadas é fazê-los calar. Também, semelhantemente, voltando lá a Tito 3, então, nota o que Paulo diz no versículo 3. E nós não vamos examinar em detalhe, mas ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes. Quer dizer, aquilo que nos vem naturalmente é ser desobediente, é ser rebelde. Mas após a regeneração, quando Cristo nos salva, quando o Espírito Santo vem morar em nós,
então somos transformados a nos tornar submissos às autoridades. Abram aí as suas Bíblias em Romanos capítulo 13. Nós temos, na verdade, mais detalhes aqui quanto a os governantes, nosso dever para com eles e o dever deles para conosco. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo assim afirma que quando estamos em Cristo, nosso dever para com as autoridades é submissão, do mesmo jeito que ele instruiu lá na carta a Tito. A responsabilidade, e a razão pela qual nós devemos submissão às autoridades é porque foram dadas por Deus. Versículo 2 continua dizendo, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, se opor à autoridade é se opor a Deus e traz sobre si condenação. Nós, por exemplo, não deveríamos nos caracterizar como sendo a oposição ao governo. Nós vamos falar um pouco mais quanto à questão de que não significa que nós nunca vamos falar contra uma posição ou uma lei que é dada, mas nós não devemos ser conhecidos simplesmente por ser oposição. Oposição em tudo que qualquer governo venha a ser. No versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, as autoridades têm o dever de louvar a prática do bem. Muitas vezes não fazem isto, mas é dever delas de reconhecer a prática do bem, o espetacular, os crimes e tudo isso é o que ganha notícia aí, e simplesmente alimentar as nossas mentes com tudo que é de ruim que está acontecendo ao nosso redor não nos faz bem, não. Não devemos gastar muito tempo nos informando sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor. Certamente tem um lugar para a gente conhecer alguma coisa, para saber agir, mas não nos ocupar muito nessas coisas. Versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O governo também, as autoridades, têm o dever de punir a prática do mal. Nós não devemos nos vingar a nós mesmos, diz isso no contexto logo no capítulo 12 antes, mas tem alguém a quem compete a vingança. Deus deu isto às autoridades, que no caso sempre o correto é, nunca é correto um juiz julgar a sua própria causa, porque aí ele não vai ser imparcial. A justiça é para ser cega, não importa a cor da pele, não importa se é homem ou se é mulher, não importa
se é rico ou pobre, nada dessas coisas exteriores importam. Quanto à justiça, ela é para aplicar castigo para quem pratica o mal, ela é para louvar o que pratica o bem. Versículo 5, é necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Isto é, nós devemos procurar viver com uma consciência limpa, de que não estamos vivendo em desobediência a Deus. Por isso também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, os impostos devem ser pagos para que os governantes tenham com que fazer o trabalho deles de punir a prática do mal. E certamente naquele tempo os impostos muitas vezes não eram gastos, não eram investidos sabiamente, muitas vezes em coisas que o servo do Senhor não poderia provar, mas é da responsabilidade dos governantes, vão prestar contas pela maneira que gastam o dinheiro que recebem. Nosso dever é pagar o que nós devemos de impostos. Deus assim instituiu as autoridades para o nosso bem. E eu quero dizer aqui, então, que existem diversas posições de autoridade neste mundo e lugar onde cabe submissão. Por exemplo, primeiramente, quando você casou, o marido se torna feito por Deus a autoridade do seu lar, o cabeça, e a esposa deve submissão ao seu marido. Semelhantemente, a Bíblia ordena que os filhos obedeçam os pais. Também nós falamos na semana passada quanto à questão de no trabalho. No trabalho, o funcionário deve ser submisso ao seu patrão, ao chefe do seu trabalho, o gerente, quem estiver encarregado com essa responsabilidade. Semelhantemente, a igreja deve submissão aos seus pastores. E todos estes são pecadores. Né? Todos estes são pecadores, porque todo ser humano é, mas ainda assim devem ser obedecidos, a não ser por ordens que fariam a gente a desobedecer a Deus, a autoridade maior. Deixa eu citar um exemplo de pouco tempo atrás. O governo proibiu reuniões como essa daqui. No tempo da Covid, pouco mais de 4 anos atrás. Inicialmente a conversa foi que milhões de pessoas iriam morrer, os hospitais iriam ficar sobrecarregados, não iam poder cuidar de todo mundo. E não demorou muito, a gente vê que mesmo que alguns estavam morrendo sim, não era nem perto de tão sério quanto diziam. E Deus, na sua palavra, nos diz em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25,
consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, mesmo no nosso tempo juntos, depois, junto a panelas, que nós estejamos a fazer isso, né? A estimular um ao outro ao amor e conversar sobre pessoas talvez necessitadas e como nós podemos, em amor, ajudá-las. Mas aí no versículo 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hoje em dia também é costume de alguns deixar de congregar, às vezes simplesmente para ouvir a coisa na internet, e nós podemos, por meio da internet, YouTube e assim por diante, aprender alguma coisa, mas não é o mesmo da gente estar reunido no nome do Senhor como nós estamos aqui. Às vezes ocorre que alguém, questão de saúde ou por causa de idade, não poder mais caminhar, chegar para congregar, mas aí deveria ser as exceções. Nós devemos nos esforçar por congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. E em amor, você observando que alguém faltou, a estar presente aqui, por exemplo, hoje, você em amor podia dizer: como é que você está, irmão? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Senti falta de você ontem, né? Ou se é mais tarde, senti falta de você hoje. Então, quando veio a Covid, nós como pastores, então decidimos, diante da ameaça que foi dada, que seria melhor a gente não reunir presencialmente por algum tempo, mas depois, quando vimos que não era tão grave quanto nos foi dito, nós pastores decidimos que era hora de obedecer a Deus em vez dos homens. E, aliás, naquele tempo eu lamentei, ouvi muito pouco quanto a quando, para agradar a Deus, a gente tem que desobedecer às autoridades. A maioria simplesmente foi dizendo: sim, a gente tem que obedecer às autoridades e pronto. Mas a Bíblia relata exemplos quando, obviamente, agradou a Deus desobedecer a quem estava em posição de autoridade. Em Êxodo capítulo 1, mesmo antes de existir os 10 mandamentos, o rei, a autoridade, né, Faraó, ordenou que as parteiras matassem os meninos no nascimento, no parto. E mesmo não tendo os 10 mandamentos por consciência, elas entendiam que matar um menino que era macho e que era dos hebreus seria crime. E elas desobedeceram a ordem do rei. Eu acredito que caladinha, não andaram aí dizendo para todo mundo: nós estamos desobedecendo a Faraó, não. Simplesmente fizeram o seu trabalho, e a Bíblia ainda diz que Deus as abençoou por não obedecerem aquela ordem de Faraó. Mas, mesmo quando nós chegamos a uma situação onde temos que desobedecer, nossa atitude deve ser 3. Tem diversas
ordens aqui, instruções. A próxima é: estejam prontos para toda boa obra. A ideia é uma prontidão de coração para fazer o bem. Muitas vezes a gente inventa muita desculpa. Eu vou orar sobre isso e eu preciso de um tempo para pensar. Quando a gente já sabe que é uma coisa boa, nós devemos estar pronto para toda boa obra. Gálatas 6 e 9 nos dá alguma instrução quanto a isto, 9 e 10, aliás. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos. Mas aí continua dizendo, mas principalmente aos da família da fé. Isto é, o bem que nós fazemos deve ser prioritariamente para os irmãos em Cristo. Paulo, então, continua dizendo, não difamem a ninguém. A questão de difamar aqui, a palavra no original é blasfemeo, que no caso a gente também tem, às vezes na Bíblia, a palavra blasfêmia. Esta é a palavra grega. No caso é falar mal de alguém. Não é próprio ao servo do Senhor difamar alguém. Deixa eu explicar um pouco isso aqui. Por exemplo, isso aqui não está dizendo que nunca se deve repreender um líder ou alguém que está em posição de autoridade. Por exemplo, João Batista, em Mateus capítulo 14, versículo 3, lá diz, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. E está aqui o que eu quero que vocês vejam. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Então, João Batista repreende a Herodes pelo fato dele estar numa situação de adultério, tomando a esposa do seu irmão. E custou caro a ele, reprovar essa coisa. Ele perdeu até a vida por causa disto, mas ele cumpriu a sua missão. Mas, então, chamar a atenção ou dizer que está errado uma certa coisa que uma autoridade faz é próprio a nós, como servos do Senhor. Mas o que não é lícito da nossa parte é difamar a pessoa. Por exemplo, às vezes você ouve alguém chamar o presidente ou outro oficial de um idiota, um abestado, coisas assim que atacam o caráter da pessoa. Isso aí não é próprio, nunca devia sair da nossa boca palavras desta forma de difamar a pessoa. Dizer que está errado certos comportamentos, certas leis que são divulgados, sim, é próprio isto. Mas difamar a pessoa, não. Em vez disto, o que é que devemos fazer? 1 Timóteo 2 diz, antes de tudo, pois exorto
que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Sempre é nosso dever de orar pelas autoridades. E talvez especialmente quando estão abundantemente na prática do mal, talvez isso estimula-nos ainda mais a oração. Certamente não deveríamos estar reclamando pela conduta deles se somos negligentes a fazer a nossa parte de orar, não é? Não sei se vocês têm observado, mas uma das maneiras que eu oro em relação ao mal praticado por certas pessoas é pedir a Deus que divida os inimigos e os coloque um contra o outro, em vez de ter aquele apoio em massa. Você pode ver como no livro de Crônicas teve uma vez quando vinha 3 nações contra Israel. Eles vinham juntos para batalhar contra Israel, e o que foi que o Senhor fez? Dividiu os 3 e colocou 2 contra 1, e depois que os 2 derrotaram um, ainda foram brigar um contra o outro, e Israel não teve nem que fazer nada. Ganharam a vitória simplesmente Deus dividindo os inimigos. Deus pode fazer isso também hoje em dia? Sim, onde talvez até por motivo egoísta, eu quero me exaltar e está ganhando toda a atenção, onde vinha dando apoio, começa a abrir a boca para declarar todo o roubo que está acontecendo. Deus sabe fazer isto, né? E podemos orar a esse fim, mas em termos do texto aqui, a coisa principal pela qual nós deveríamos orar é o quê? Versículos 3 e 4 continuam dizendo, eu digo de 1 Timóteo 2, isto é bom, isto é orar, inclusive pelas autoridades, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso, o quê? Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ainda mais importante até do que orar que Deus divida os nossos inimigos, nós devemos orar pela salvação deles. E no caso, Deus pode salvar até os grandes e mais poderosos e mais orgulhosos. Eu acredito que nós vamos ver Nabucodonosor no céu. E eu creio que ele foi salvo. Ele teve que ser humilhado muito, mas Deus sabe fazer isso. E devemos orar com confiança no Senhor. Mas lembrando, como eu disse, especialmente que Deus tenha misericórdia e salve-os. Mesmo que são rebeldes contra o Senhor e os seus planos. Continuando então, nem sejam altercadores, mas cordatos. Isto é, não deve ser uma pessoa briguenta, que tudo leva para briga. É bom a gente lembrar que aqui neste mundo nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Paulo diz que o nosso lar está lá no céu, né?
enquanto aqui, fazer o bem, mas nós não devemos estar aqui para brigar. Né? Quanto a cordatos, a questão é ser razoável. Este leva em conta as fraquezas humanas. Esse homem é bondoso, ele sabe que é pecador também, ele entende que os outros também vão pecar, e ele não é hostil, ele é gracioso no seu trato com as outras pessoas. Ele não vive simplesmente a criticar. Até elogiar alguma coisa boa que a pessoa faz, mesmo que a grande maioria seja mal. E aí, a próxima coisa, dando motivo de toda cortesia. Essa palavra cortesia aqui, em Mateus 5:5, é traduzido de manso. Dando prova, então, de ser manso. Bem-aventurado, Jesus disse, os mansos, porque herdarão a terra. Nós precisamos compreender que ser manso não é a mesma coisa de ser fraco. O cavalo manso, ele é forte, mas é força sob domínio. Para ser útil, é preciso ser manso. Então, o manso não vive a brigar. A vida de quem é manso demonstra sua vida transformada, e é por meio disto que nós temos oportunidade de levarmos o Evangelho ao mundo. E aí ele diz isso para todos os homens. Tem diversos lugares onde Paulo usa estas palavras. Nós já vimos isso em 1 Timóteo 2:1, orações em favor de todos os homens. Em Tito 2:11, aqui bem perto, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, é ser essas coisas, ser manso, especialmente para com todos os homens. Então, em conclusão, na hora do seu voto, se não me engano, é daqui 3 semanas, não é? Está perto já. É importante pensar biblicamente quanto a, por exemplo, prioridades. Por exemplo, em termos da Bíblia, qual seria mais importante? A posição do candidato em relação ao valor da vida ou da economia? Especificamente, qual seria mais importante? A posição da pessoa quanto ao aborto ou quanto à proposta dele em relação à economia? Obviamente, a vida é mais importante do que a questão econômica. Quanto à área da economia, por exemplo, o principal dever do Estado em relação à economia seria punir o roubo. E muitas vezes hoje nós temos pessoas justificando que roubar um celular, roubar uma coisa de pouco valor, não importa, né? Não é para ser punido. Deus, a palavra de Deus apoia isto.
a ordem nos 10 mandamentos é não roube se você for rico, mas sendo pobre pode? Não. E esse tipo de propagação de quem governa desse jeito, na verdade, é inimigo do pobre. Porque o rico geralmente tem como se proteger, ao passo que o pobre não tem. E mesmo nas lojas, quando o roubo não é punido, então o vendedor sobe o preço porque ele sabe que uma parte vai ser roubada. Né? E quem é que paga por isso? O pobre. Em segundo lugar, não espere que sua salvação venha através do governo. Primeiramente, compreenda aí que a salvação mais importante é dos nossos pecados, não salvação de outras coisas passageiras aqui da terra. O Salvador é Jesus e somente Ele. Ele conhece os corações e julgará com justiça no tempo dele. E por isso eu lhe pergunto, você tem feito do Estado seu Deus? O Estado deve ser aquele que providencia tudo que você quer. Esta seria uma visão bíblica do Estado. O Estado atual, por exemplo, diz: você não sabe cuidar da sua saúde. Nós temos profissionais para tratar disto. Você deve entregar a nós a área da saúde. O Estado lhe diz: você não é capaz de instruir os seus filhos. Entrega para nós os profissionais. Os nossos profissionais sabem educar os seus filhos melhor. O Estado atualmente diz aí, tanto o pai e a mãe, se tiver os dois em casa, todos os dois podem ir trabalhar, vão ganhar mais dinheiro e a gente cuida da educação do seu filho. Você vai ganhar mais dinheiro. O Estado lhe diz: você não sabe cuidar da sua aposentadoria. E aí, quando ficar velho, o que vai fazer? Entregue para nós o seu dinheiro, nós vamos cuidar do seu dinheiro. E aí, chegar o tempo, olhe lá se vai ter aposentadoria que lhe sustente do jeito que a coisa vai. Se você conhecer a condição de outros países, e inclusive em relação à natalidade tão baixa, não vai ter quem vai sustentar isso no futuro. Você confia mesmo no Estado quanto à questão de saúde, por exemplo, dos seus filhos? Você sabe daquilo que é injetado no corpo do seu filho, o que você engole, quanto a medicamentos? Ou você simplesmente confia? A gente recebe água em casa e a gente não sabe o que é colocado dentro. Né? E água é necessidade. A gente não vive sem a água. Você confia que as escolas públicas têm as melhores intenções para os seus filhos? Em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, que será como um arbusto solitário no deserto,
e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem. E isso inclui confiar nas autoridades. Confiar em si mesmo também está debaixo da maldição do Senhor também. Mas, por outro lado, o texto continua dizendo: bendito o que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós temos recurso nele. Nós podemos orar a Ele. Ele disse: se algum de vós necessita de sabedoria, vá buscar os doutores, né? Os professores e assim por diante. Né? Não. Peça a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão, né? Mesmo quando as coisas vão ruim, faltou a chuva, não se perturba, nem deixará de dar fruto, porque confia no Senhor. Ele continua dizendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, não faça do Estado o seu Deus, não confia nele para as coisas que realmente não competem a ele. Terceiro, a autoridade do Estado precisa ser obedecida para agradar a Deus quando ela age fora da jurisdição dela. Por exemplo, na área da saúde da sua família, da educação dos seus filhos. Só porque o Estado tem um plano, significa que nós precisamos obedecer. Neste caso, pode haver consequências por optar, por exemplo, a não colocar os filhos na escola pública. E devemos estar dispostos a sofrer as consequências por consciência de querer agradar o Senhor. Ou pode envolver a opção de se mudar para outro lugar. Para alguns, pelo menos, talvez isso é possível. Com certeza, muitas vezes não. Só mais duas coisas breves aqui em termos de conclusão. Não desvalorize o fato deste ser uma eleição municipal. Eu acho que muitas vezes a gente só valoriza o federal, né, o presidente e assim por diante. Mas as eleições mais importantes verdadeiramente são as municipais, porque é onde você mora. Se trata de como o crime é tratado mais de perto. Então, estes são os que têm a influência onde você mora. Então, valorize as eleições municipais. E, último, ao votar, se lembra que você não está escolhendo um pastor, você está escolhendo uma pessoa para executar os deveres que Deus os dá. Não seja negligente quanto a votar. Se você diz, mas nenhum
é crente ou nenhum é bom. Não simplesmente entrega para os criminosos escolherem os que eles querem. Exerça o seu direito. Não deixa os criminosos simplesmente multiplicar a força deles. Eu acho que eu diria que, em termos bíblicos, o principal que a gente deveria procurar num candidato é que seja um homem que os criminosos temem ou não gostam. Porque os criminosos deveriam ser punidos pelas autoridades. Então, pense nisto quando for votar. Essas coisas, então, que nós vimos aqui hoje de manhã, não são naturais do ser humano. Se trata da vida transformada em Cristo e como nós nos comportamos em relação ao mundo. Então, se em algumas dessas coisas você se encontra como um rebelde, primeiramente, examinar se você é genuinamente um salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele veio, Ele é o Salvador, não as autoridades. E a vida de nós que estamos em Cristo, então, é uma de submissão às autoridades, sendo sempre primeiramente submisso à autoridade superior, que é o nosso Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por nosso tempo aqui na Tua Palavra nesta manhã. E nós pedimos então que o Senhor dê sabedoria à Tua Igreja, mesmo na escolha de candidatos na eleição que se aproxima. Nós queremos te pedir, primeiramente, pela salvação de pessoas. Pessoas que sejam então transformadas pela Tua Palavra. Pessoas que possam governar sabendo distinguir, como Salomão pediu ao Senhor, sabedoria para distinguir entre o bem e o mal, e que o Senhor nos dê autoridades, mesmo aqui na região metropolitana de Salvador, que o Senhor nos dê homens tementes a Deus, homens que saibam distinguir entre o bem e o mal e que corajosamente possam punir a prática do mal. Nós oramos que o Senhor possa dividir os seus inimigos um contra o outro. Muitas vezes se unem, mesmo como os saduceus e fariseus fizeram contra Cristo. Mas nós pedimos que, assim como o Senhor tem feito no passado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e divida os teus inimigos um contra o outro. E isto a fim de que, como o Senhor diz que devemos orar, a fim de que nós possamos viver vidas em paz. E, ao mesmo tempo, no meio de tudo isso, que o Senhor possa nos usar como instrumentos para a salvação de pessoas. Isto é o mais importante, é que vidas sejam regeneradas, transformadas de dentro para fora. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.